Fala galera do YouTube, seja bem-vindo para você que está no podcast hoje na semana 51, episódio 51 do nosso podcast do Mundo dos Investimentos. Eu sou Roberto Francischini e estou aqui toda semana para te ajudar a conhecer e entender melhor as ferramentas que o mercado financeiro tem a seu dispor para fazer você evoluir financeiramente, conseguir sua independência financeira, conseguir seus objetivos, e eu espero ser um instrumento para você nessa jornada, para que você consiga atingir seus objetivos, sejam eles quais forem, né? Que você não dependa de ninguém para poder atingir esses objetivos. Então, toda semana a gente está aqui no Mundo dos Investimentos. Eu gravo esse podcast na segunda-feira, hoje, segunda-feira, 5 de outubro. O podcast vai ao ar logo na sequência. Para você que está no YouTube, também seja muito bem-vindo. Para você aqui no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sempre entre em contato comigo. O melhor canal de comunicação comigo é lá no Instagram, @roberto.francischini. Você consegue mandar direct, eu respondo, enfim, manda sua dúvida, sua sugestão de assunto, né? Se você quiser conhecer algum tema, algum assunto, é lá no Instagram que você vai fazer isso, tá bom? Você que está aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Estamos já há 51 semanas. Semana que vem a gente completa um ano de podcast, e eu só tenho a agradecer por ter chegado até aqui. De manter a consistência não é fácil, apesar de ser um programa semanal, um episódio semanal. Não é simples, não é fácil a gente manter a consistência, manter o ritmo, tá sempre trazendo coisas novas para ajudar você na sua vida financeira. Então, semana que vem a gente completa um ano. Seja muito bem-vindo. Você, aqui no podcast, por favor, avalie o episódio, avalie o canal, compartilha com as pessoas, compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que tem mais gente precisando saber sobre investimentos, e você tem a chance de poder ajudar alguém que está precisando, beleza? Hoje vou falar rapidamente do cenário que está rolando. Da semana passada para cá não temos assim uma grande quantidade de notícias diferentes, a não ser o presidente Trump, o presidente americano Trump, que contraiu Covid, deixou o mercado meio assustado, mas já no final de semana mostrou boa recuperação, já tem expectativa de alta do hospital. Isso fez com que os mercados hoje andassem bem, né, fechassem em alta, e o que aparentemente não vai ser um problema para a economia mundial. Lá nos Estados Unidos ainda, o diálogo entre eles está mais fluido. Pode ser que eles cheguem num acordo mais rápido para aprovar pacotes de estímulos econômicos. Isso é bom para a economia deles e, obviamente, para a economia global. E também aqui internamente, a gente teve algumas sinalizações políticas aparentemente importantes, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que não vai medir esforços para unir as pessoas certas para poder olhar com mais atenção e carinho para a parte fiscal do Brasil, que é o que mais preocupa, né? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo, né? E a Bolsa Brasileira é a que mais caiu em dólar também no mundo. Ou seja, nós não estamos fazendo a nossa lição de casa. O mundo está com o pé atrás em relação à nossa Bolsa. Por isso que a gente não sai do lugar, né? Nossa Bolsa em dólar está muito ruim, né? Eu falei isso semana passada e gosto sempre de frisar. Então, nós não estamos vivendo as mil maravilhas, apesar de também ter batido aí no final da semana passada. Foi anunciado que já somos 3 milhões de investidores na Bolsa aqui no Brasil. Algo
inacreditável. É uma inacreditável para a dificuldade que a gente vinha acompanhando nos últimos anos. Né? Era algo que não saía do lugar, ficava ali 500 mil, aí batia 700 e aí voltava. E agora rompeu, né, como a gente fala. Inclusive o assunto de hoje, para você que está aqui, vou falar sobre análise técnica. O que é, para que serve, como funciona. E parece que foi o que aconteceu com o número de investidores na Bolsa. Ganhou uma tendência de alta forte e não para de subir. Cada dia que passa, mais e mais pessoas entram na Bolsa de Valores. E isso é bom, mas essas novas pessoas, muitas dessas novas pessoas têm pouco conhecimento e acabam enfiando os pés pelas mãos, fazendo operações erradas, muita ilusão na internet de mercado fácil, mercado simples, de day trade, vai ficar milionário. Muita gente caindo nessa, mas ainda assim o saldo é positivo. Ainda internamente, além dessa sinalização política aqui entre Rodrigo Maia, um grupo político também está querendo reaproximar Rodrigo Maia do ministro da Economia, Paulo Guedes, para deixar as coisas mais apaziguadas, ver se o mercado anda para o lado certo, sinaliza um caminho certo para o mercado. Né? E essa última semana também foi engraçado, também vou fazer um parênteses aqui, porque é muito mimimi, né, velho? Eu não aguento mimimi. O governo anunciou semana passada o Renda Cidadã, Renda Brasil, cada hora tem um nome, que é a ampliação do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, ampliação em quantidade e em valor. Né? Ou seja, vai precisar de dinheiro, vai precisar de caixa para fazer isso. E aí, o mercado, obviamente, fica com o pé atrás e derrubou a Bolsa. Por quê? Porque, ora bolas, a gente está numa situação fiscal ruim. E o governo sinalizando que quer gastar mais. Né? O que o mercado acha? O que o mercado entende? Né? Qual é a sinalização que o mercado recebe? Bom, o governo não está nem aí para a questão fiscal. Então nós temos que tomar cuidado porque pode furar o teto de gastos, a gente não sabe o que vai acontecer, a situação fiscal que já não é boa pode piorar ainda mais. E situação fiscal ruim significa não ter dinheiro. Né? A gente vê na televisão situação fiscal, o déficit, não sei o quê. Cara, no frigir dos ovos, no português bem claro, é dinheiro acabando. Né? Na verdade, o dinheiro já acabou. O governo se financia com dinheiro dos outros, né? Nosso dinheiro. Então, fica essa guerra, essa briga entre esquerda e direita, de que, nossa, vocês, capitalistas do mercado, são contra o aumento do auxílio para as pessoas mais pobres. Né? O que, na verdade, não é disso que se trata. Né? O mercado não vê nenhum problema em o governo querer ajudar as pessoas mais pobres, ampliar o programa, ver isso até com os bons olhos. Por quê? Porque coloca mais gente com poder de compra no mercado. O que o mercado não consegue engolir é da onde vai sair o dinheiro. Né? O governo sinalizou semana passada que talvez isso saísse do Fundeb, que é Fundo de Educação Básica, que não faz o menor sentido, sair de precatórios, enfim, a fonte de renda que preocupou o mercado. Pensa assim, eu gosto sempre de fazer analogia, porque analogia é fácil da gente entender. Pense você na sua casa, na sua família, você está passando por uma baita dificuldade, perdeu o emprego, não tem dinheiro para pagar todas as contas da sua casa, né? E você tem que fazer escolhas ao longo do mês. Né? Ou eu faço mercado, ou eu empresto dinheiro para o meu cunhado. Ou seja, o seu cunhado também está passando dificuldade, seu cunhado está desempregado, ele está com problemas, você se sensibiliza com o outro, mas, cara, está faltando dinheiro para você, como é que você vai ajudar o próximo? Você pode ajudar de outras formas, né? Mas como é que você vai ajudar o seu cunhado se você está pensando em que conta pagar, se vai conseguir fazer mercado, se vai conseguir comprar comida, se vai conseguir pagar a escola, se não vai? Né? É desse tipo de coisa que a gente está falando. O governo já não tem dinheiro para um monte de coisas. Né?
Então, como é que ele quer ampliar gasto se ele não tem dinheiro? Né? A causa é nobre, a causa é justa, mas precisa dizer de onde vai sair o dinheiro. Né? Então, é só isso que o mercado espera. É uma sinalização coerente, uma sinalização que não faça com que o dinheiro esgote ainda mais. Então, feito esse parênteses, né? Porque fica muita gente com esse tipo de argumento, né? Querendo jogar um lado contra o outro. A gente está nessa moda de nós contra eles, né? Faz algum tempo já. Então, só para deixar um pouco claro aí qual é a visão do mercado em relação a isso. Para fechar o noticiário, para fechar a conjuntura, lá nos Estados Unidos tivemos o debate semana passada entre o atual presidente Donald Trump e o seu adversário, o John Biden, e pesquisas, recentes pesquisas, saídas agora no final de semana, mostram o candidato democrata, o candidato que está concorrendo com Donald Trump na frente, com 10 pontos de vantagem. Então, é uma eleição que vai acontecer já já, é uma eleição muito importante, que obviamente mexe no tabuleiro econômico, geopolítico, mexe com tudo, né? E a gente precisa ficar de olho. Claro que o mercado do jeito que está, já está precificado, né? E a gente vai entender um pouquinho agora, quando a gente for falar de análise técnica, e vamos, sem delongas, vamos começar a falar sobre o assunto. Para você que nunca investiu, para você que não está no mercado financeiro, que não começou a investir, talvez esse assunto seja um pouco viajado para você. Mas é bom que você fique aqui, que você entenda, porque a partir do momento que você colocar os pés dentro do mundo dos investimentos, hora ou outra este assunto vai surgir, ou você vai sentir necessidade de conhecer e de aprender sobre esse assunto, e você pode estar tendo o primeiro contato aqui agora. Análise técnica, né, que também é conhecida como análise gráfica, é uma ferramenta, é uma escola de análise de ativos, né? Não só de ações, de ativos, de commodities. Análise gráfica pode ser aplicada a qualquer coisa da qual o preço oscile, o preço suba e desça. Então, se eu pegar o preço da gasolina e começar a colocar no papel todos os dias quanto custa o preço da gasolina, depois de um determinado período eu consigo formar um gráfico daquele preço. E baseado naquele gráfico, eu consigo fazer algumas leituras sobre o seu histórico, sobre o que aconteceu com o preço da gasolina, em que determinado momento o preço sobe, em que determinado momento o preço cai, quando sobe, como é que ele se comporta, quando cai, como ele se comporta. Enfim, análise gráfica é análise técnica, né, porque não é só análise de gráfico, como a maioria das pessoas tendem a acreditar que é uma análise pura e simples do gráfico em si, que você está vendo na tela. Você analisa indicadores, você analisa volume, você analisa médias, estatísticas, você pode analisar várias coisas para te ajudar na tomada de decisão de compra e venda no papel. É uma das ferramentas mais usadas nas escolhas de ativos, né, para compra e venda de ativos. É usada no mundo inteiro, não é um fenômeno nacional, muito pelo contrário, é algo que veio de fora para cá, a gente aprendeu análise técnica com os americanos, então serve para qualquer coisa cujo preço oscile. Tá? O que o gráfico reflete? Né? Quando você olha para um gráfico, o que ele está dizendo para você? Né? Qualquer gráfico. O gráfico que você faz no Excel é a mesma coisa. Né? Só, às vezes é um gráfico de preço, é um gráfico de comissão, é um gráfico de venda, é um gráfico de alguma coisa. O gráfico serve para que você visualize, facilite a visualização de algo que não é tão fácil quando colocado em números ou em planilha. Né? Então, o que o gráfico está mostrando para você? Está mostrando que a briga entre compradores e vendedores ao longo do tempo resulta
resulta naquele resultado, fica redundante, mas a briga entre eles gera aquele resultado, né? Ou seja, naquele dia específico, a briga entre compradores e vendedores foi vencida pelos vendedores, ou seja, tinha bastante vendedor no mercado, o mercado caiu. Então vai ficar aquela impressão digital, vai ficar aquela marca no gráfico. No outro dia é a mesma coisa, briga entre compradores, vendedores, e notícias, e balanço, e tal. Tudo o que envolve o mercado acaba caindo ali no preço. E aí, dia após dia, aquele gráfico vai registrando os seus preços, os seus fechamentos, e depois de um determinado período, né, de um período de que a amostra seja estatisticamente relevante, você consegue analisar aquele gráfico de uma maneira diferente do que você analisaria a compra de uma empresa numa análise fundamentalista, que a gente já falou aqui em algum outro momento, em algum outro vídeo, que é quando você analisa a saúde da empresa, né? Você analisa os números, o balanço, as vendas, as despesas, o lucro, o prejuízo, os custos, os funcionários, enfim, você analisa, você faz o raio-x da empresa para tomar a decisão se vale ou não vale a pena comprar, né? Na análise gráfica, você não precisa levar isso em consideração. Por quê? Porque, em última instância, todas essas informações, elas que são conhecidas, né? Se são informações públicas e conhecidas, elas estão, de certa forma, registradas naquele preço, né? Então, se o preço da Petrobras hoje é R$10, significa que, com todas as informações que nós temos disponíveis, do balanço, do lucro, do prejuízo, do julgamento do STF, se vai poder privatizar ou não, das projeções futuras, do preço do petróleo, do governo, da OPEP, todas essas informações conhecidas fazem com que o preço da Petrobras hoje esteja R$10. Tá? Não está R$10, mas é só para você entender, né? Ou seja, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo conhece as informações e o mercado estipula um preço. Como é que o mercado estipula um preço? Na compra e na venda, né? Tem gente querendo comprar, gente querendo vender, e esse volume de compra e venda acaba determinando um preço. E qual é o objetivo? Né? Mas antes de falar do objetivo, eu gosto sempre, você já me conhece, eu gosto de fazer analogia. O gráfico, ele é o equivalente à ficha médica, né? Se a gente pode assim chamar, do papel. Por quê? Porque se um analista técnico pega um gráfico de 2, 3, 5 anos de uma empresa, sem saber que empresa é, ele não precisa saber que empresa é, ele olha aquele gráfico, ele é capaz de dizer se aquela empresa é uma boa ou uma má empresa. Olhando para o gráfico, é possível a gente chegar a essa conclusão. O que é uma boa e uma má empresa? Empresa que dá lucro de forma constante, que respeita o seu acionista, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o analista, quando olha, ele consegue identificar padrões de comportamento, padrões de preço, tendências que dizem para ele, cara, esse papel aqui é um bom papel. Esse papel aqui não é um bom papel, né? Então, o gráfico fica registrado a vida passada, é a personalidade daquele papel, é a ficha médica daquele papel. Você consegue tirar várias conclusões quando olha para um gráfico, né? E o gráfico tem como objetivo, né, por que a análise técnica existe? Que é para poder ajudar investidores, analistas a projetarem ou antecipar movimentos futuros, né, baseado no seu histórico de comportamento. Análise técnica não é futurologia, está longe disso. Mas a gente consegue olhar para um gráfico, encontrar padrões de comportamento, né, e fazer projeções para o futuro.
Porque o gráfico é como se fosse uma pessoa, né? Um parênteses aqui. O que aconteceu no passado nunca é garantia de que vai acontecer no futuro. Esse é um erro muito constante dos novatos. Nossa, olha para o gráfico, olha para trás e identifica um padrão e acha que aquilo vai se repetir no futuro. As chances são que aquilo tem chance de se repetir no futuro? Tem chance de se repetir no futuro aquele comportamento. Mas é certo? Não é certo, né? Então, assim, o gráfico é igual uma pessoa. Por que eu digo que é igual uma pessoa? Porque uma pessoa tem comportamento, tem personalidade, tem atitudes, tem criação, tem educação. Quando você conhece muito bem uma pessoa, você consegue prever determinados comportamentos, né? Você consegue prever, por exemplo, como a sua mãe, ou como a sua esposa, ou como o seu marido vai se comportar caso você dê uma má notícia. Caso você dê uma notícia feliz, você sabe, pessoas vão se comportar de maneira eufórica, outras pessoas vão se comportar de maneira contida, né? Diante de uma boa notícia. Diante de uma má notícia, pessoas podem se desesperar, outras pessoas podem ser mais centradas. Enfim, você consegue determinar padrões de comportamento nas pessoas. E o gráfico nada mais é do que a impressão digital daquele papel que é atribuído por pessoas, né? Quando as ações estão sendo negociadas no dia a dia, quem está por trás daquele monte de número piscando são pessoas, né? Então são pessoas tomando decisões, pessoas preocupadas, pessoas eufóricas, pessoas com medo, pessoas com coragem. O conjunto dessas pessoas determina o preço e aquele preço vai para o gráfico. Então, é uma ficha médica, né? E tem um padrão de comportamento que você pode observar no gráfico, e o objetivo disso é você tentar antecipar movimentos no futuro, né? O quanto você conseguir, ou projetar movimentos no futuro, né? Outra coisa importante é a gente identificar tendências no gráfico. Você deve ouvir bastante falar sobre isso. Determinado papel está em tendência de alta, determinado papel está em tendência de baixa. O gráfico te dá, a análise gráfica te dá essa informação. Se aquele papel está em tendência de baixa, de alta, se está lateral, né, ou seja, está andando de lado, como a gente fala, que não sai do lugar, fica ali numa faixa de preço estipulada, né? Tudo isso junto para ajudar você a determinar o melhor momento de comprar ou de vender num determinado papel, né? Então a análise técnica tem por objetivo final, na mão do investidor, dizer para ele momentos melhores de compra e momentos melhores de venda, né? Na verdade, é um indicador de análise técnica, vai servir muito mais como timing, né? Ou seja, a hora de fazer uma determinada operação. Nem sempre precisa ser compra, pode ser venda, depende do que você está enxergando, mas o objetivo final é esse, é te dar a base para que você tome uma decisão de compra ou de venda de um determinado papel, né? Também serve como gerenciamento para gerenciamento de risco. É muito importante quando você vai entrar numa operação, mesmo que ela seja até de longo prazo, é importante você entender o comportamento daquele papel, como ele reage, para que você saiba quando se proteger, né? Para investidores de longo prazo que compram um papel com o objetivo de ficar com aquele papel para o resto da vida, porque querem ser sócios, querem participar dos dividendos, querem estar dentro da empresa, isso não tem nada errado nisso, muito pelo contrário. Podem haver momentos de dificuldade no papel
que você precise se proteger, que você precise fazer hedge. Se você não sabe o que é hedge, o que é proteção, tem um episódio no podcast, tem um vídeo lá no YouTube onde eu falo o que é hedge, para que serve, como funciona. Então o gráfico pode servir para esse determinado tipo de investidor entender o momento de se proteger. Pode servir também como indicador de aumento de posição, ou seja, você tem uma determinada quantidade de papéis de uma ação A, e o gráfico pode te dizer que o momento atual é melhor é propício ou é bom para que você compre mais papel, você aumente a sua posição, seja porque caiu demais, né? Ou seja porque está fazendo um movimento de alta forte que dá a entender que aquilo vai ganhar impulso e vai subir com muita força, então pode ser que seja um momento bom para comprar, né? E também serve para você saber quando vender, né? Fala, acabou por aqui, esse papel é game over, a coisa não tá boa, não adianta ficar com ele que o negócio é ladeira abaixo, então é o momento de você sair. A análise técnica vai te dar essas três times, essas três momentos em que você pode tomar a decisão de se proteger, de aumentar a posição ou de sair fora, de vender, né? Muita gente também pergunta, mas qual que é a diferença da análise técnica, né, para análise fundamentalista? Para você que não sabe, análise fundamentalista é aquela análise que eu falei agora há pouco, é a análise dos fundamentos da empresa, é a análise do balanço, dos custos, das despesas, das receitas, dos funcionários, do mercado, do lucro, enfim, né? É onde você vai fazer o raio-x da empresa. E tem muita gente, né, como o mundo hoje é tudo binário, né? É esquerda, é direita, é pobre, é rico, é fundamentalista e análise técnica. Também tem essa briguinha, essa rixinha no mercado, apesar de já ter tido mais no passado. Hoje, tanto um quanto o outro acaba vendo a importância que um pode ter na complementação do outro, né? Da análise fundamentalista com a análise técnica. Se o investidor souber usar as duas ferramentas e combinar essas ferramentas, é o melhor dos mundos, né? Porque você vai conseguir juntar as informações valiosas que você tem do fundamento com as informações valiosas que você tem do comportamento daquele papel, e aí tomar a sua decisão com muito mais base, com muito mais segurança e com a probabilidade de errar aquela operação muito menor, né? Mas a diferença básica é essa. Uma diz, né, tem um clichê no mercado, tem um ditado no mercado que diz que a análise fundamentalista te diz o que comprar, qual papel comprar, né? E a análise técnica te diz quando comprar, em que momento comprar, qual é o time para comprar aquele papel, né? Claro que isso faz muito mais sentido para investidores de longo prazo, né? Então, para investidores de curto prazo, pouco importa, porque o que o cara quer é variação, é volatilidade, ele quer comprar mais barato e vender mais caro num curtíssimo espaço de tempo. Então, para ele não interessa se o mercado, se o petróleo está alto, se o petróleo está baixo, se a Petrobras está dando lucro, está dando prejuízo. Ele quer ganhar variação em curtíssimo espaço de tempo. Então, para ele, o fundamento nesse momento não importa muito. O que importa é o gráfico, né? Então, para operadores, day traders de curto prazo, a análise técnica faz muito mais sentido e é muito mais eficaz do que a análise fundamentalista, né? Então, para você que quer investir no longo prazo, que quer montar sua carteira de ações com ações que você se vê sócio, a análise fundamentalista vai ser útil e a análise técnica também, porque vai te dizer os momentos que eu falei agora anteriormente de quando comprar, quando vender, quando se proteger, quando aumentar ou quando diminuir posição. Essa é uma coisa que a análise técnica vai te dar nesse caminho. O que mais? Fala dos principais conceitos, né?
o principal conceito, e o mais óbvio, né, que a gente pode determinar no estudo da análise técnica é o preço. O preço é o indicador final da briga, né? É o resultado da briga diária, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos pensar na feira de domingo, né? Se a gente pudesse fazer um gráfico da feira de domingo, feira livre, feira de frutas, verduras e legumes. A feira às 6 horas da manhã começa a feira. Se você vai na feira às 6 horas da manhã, o que você vai encontrar na feira? Você vai encontrar produtos mais frescos, os melhores produtos para vender e, consequentemente, os feirantes sabem que virão mais compradores com o passar do tempo e eles não têm nenhuma razão para baixarem os preços naquele momento. Né? Por quê? Porque eles estão com os melhores produtos, os produtos mais frescos, e sabem que quem está ali na feira naquele momento quer produtos com essas características, quer produtos fresquinhos, quer produtos quer às vezes não estar no meio da muvuca, quer menos movimento e quer aproveitar os melhores produtos, né? Então o cara vai cobrar mais, vai ter um preço maior naquela banana na feira às 6 horas da manhã. Conforme o horário vai passando, vai chegando mais comprador, né? Vai chegando mais gente para comprar, os produtos de boa qualidade vão acabando e os feirantes querem sair da feira com a menor quantidade possível de produto. Então, dependendo do dia, dependendo do movimento, o andar, né? Tanto é que a gente tem a famosa frase, né? O fim de feira ou a xepa, que é o momento em que as coisas estão ficando baratas, que o feirante quer desovar de qualquer jeito, porque ele não quer voltar com o produto para casa. Então ele quer vender de qualquer jeito. Então você vai ver um gráfico, né? Você consegue visualizar um gráfico da feira. Às 6 horas da manhã, às 7, às 8, às 9, às 10, às 11. Aquele o preço vai mudando ao longo da feira. Quem vai na feira sabe como é que é. Meu avô era feirante, então sei mais ou menos como funcionava. Então, isso acontece com qualquer coisa que tenha preço, né? Acontece com arroz, acontece com feijão, acontece com macarrão, acontece com a gasolina e acontece com as ações. É a mesma coisa. A regra é a mesma. A mentalidade e o racional é a mesma coisa, né? Então, ao longo do dia, o preço é a coisa mais importante, né? É o principal indicador de um ativo, de um papel. Os preços normalmente seguem uma tendência, né? O que eu quero dizer com isso? É que não é determinístico, né? Mas se a gente sabe, né, que a gasolina está aumentando semanalmente, né, toda semana está aumentando, o petróleo sobe, enfim, a gente sempre que passar pelo posto de gasolina vai ter a inclinação de querer abastecer antes do próximo aumento, porque a gente imagina que vai subir. A gente tem isso na cabeça. E esse é um dos conceitos mais fortes que a gente vai ver logo em seguida, que é de suporte e resistência, né? Que a gente faz isso no dia a dia e às vezes quando a gente fala de suporte e resistência no mercado financeiro, as pessoas ficam, nossa, mas eu não entendo isso, eu não entendo o que é suporte, eu não entendo o que é resistência, quando na verdade a gente pratica isso o dia inteiro na nossa vida, né? Mas enfim, os preços seguem uma tendência. Então, se você está numa tendência de alta, eles tendem a continuar em alta até que algo aconteça para que ele pare de subir, para que ele se reverta a sua trajetória e comece a cair. O que aconteceu, o que estava acontecendo com o arroz ao longo de 2020. O arroz não subiu do dia 0 para o dia, né, para o mês de outubro, de 0 a R$100. Ele foi subindo aos pouquinhos. Subia um pouquinho, caía um pouquinho, aí subia mais na outra semana, depois caía, subia.
né? Ele não sobe direto, não sobe do dia para a noite, a não ser que algo extraordinário aconteça, né? Algo que não está previsto, que não está no consciente da galera. Outra coisa que a gente pode entender são topos e fundos. O que é topo e fundo? É muito parecido com suporte e resistência, que eu já vou falar depois na sequência, mas topo é o preço máximo que aquele ativo chegou num determinado período, e fundo é o preço mínimo que um ativo chegou num determinado período. Então suponha que a gente esteja medindo o preço do arroz, né, no supermercado no mês de setembro. Né? Então a gente viu que no mês de setembro o arroz bateu R$40 no dia 15 e bateu R$32 no dia 20. Ou seja, o topo foi o dia 15 e o fundo foi dia 23, né? Não lembro, dia 30, né? Não sei que dia eu falei, já me esqueci. Mas é para você entender, o preço oscila, mas ele deixa uma máxima e deixa uma mínima. Isso seria topo e fundo de um determinado período de tempo. Né? Existe na análise técnica principalmente 3 tipos de gráfico. Isso para quem trabalha com Excel também vai se identificar. 3 tipos de gráfico. É o gráfico de linha, onde a gente tem uma linha contínua, fina e contínua, que mostra a oscilação do preço. A gente tem um gráfico de barras, em que cada dia ou cada período, né, porque um gráfico pode ter vários períodos diferentes, pode ter um período de um ano, período de um dia, período de um mês, período de um minuto, enfim, cada período determinado naquele gráfico vai ser representado visualmente por uma barrinha, em que essa barra vai registrar os 4 preços daquele ativo num dia, porque todo ativo tem 4 preços durante um dia, né? Que é o preço de abertura, né? A feira também tem. Por isso que eu digo que tem muito do nosso dia a dia. Então, na feira, abriu a feira, quanto estava custando a dúzia da banana? Estava custando 5. Aí, ao longo do dia, por alguma razão, foi para R$7 o quilo da banana. Depois, no final da feira, passou a custar 4. Né? E aí, no último momento, o último negócio que o feirante fez, a última venda que ele fez foi a 3, porque ele queria desovar o máximo possível. Né? Então, o último negócio foi a 3, o preço de fechamento foi 3, o preço de abertura foi 6, a máxima foi 7. E aí você tem 4 preços importantes que são importantes ficarem registrados. Né? Nós temos o gráfico de candlestick, que a gente fala, candle de vela, porque ele parece, a representação gráfica dele parece uma vela, né, porque ele tem um corpo retangular, onde ele também registra esses 4 preços, e é só uma forma diferente de representar visualmente. Tá? Depois, se você quiser, dá no Google lá, gráfico de candlestick, para você entender o que significa. Ele também vai registrar os 4 preços: abertura, máxima, mínima e fechamento. Né? O fechamento é o consenso, é o último preço que aquele aglomerado de gente chegou à conclusão. Chegamos à conclusão que no domingo dia 4, o preço da banana valia R$3. Pronto, acabou. Foi o último negócio feito. R$3 era o preço da banana naquele dia na feira. Deixa eu só aqui dar uma mensagem, beleza? Então é isso. E, por último, que eu acho que vale a pena a gente comentar, são as tendências. Né? A gente já falou sobre tendência, mas o que é tendência na prática? Tendência, na prática, a gente vai ter tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateral. Né? Ou seja, aquele ativo fica de lado, né? O preço não varia muito, fica ali variando muito pouquinho, não sai do lugar por um período específico de tempo. Na tendência de alta, é bem intuitivo. A gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, nós temos um topo e um fundo. O próximo topo
é maior que o anterior e o próximo é maior. Aqueles gráficos de zigue-zague, né? Que o topo é maior que o topo anterior. E a tendência de baixa é a mesma coisa ao contrário, né? Topos e fundos descendentes. Então eu tenho um topo aqui, faço um fundo aqui, o próximo fundo fica abaixo do anterior, e assim sucessivamente. E aí você vai vendo aqueles gráficos de tendência de baixa, em que o gráfico está caindo. Tendência lateral, como o nome diz, é um gráfico que fica de lado ali, não sai muito do lugar. Tá? E agora, por último, suporte e resistência. O que é suporte e resistência? Você vai entender muito bem isso de uma forma muito simples. Suporte é o preço que todo mundo... Vou falar de uma maneira simples que é para você entender, né? Claro que tem definições técnicas, se você for ver no livro tem outras definições, mas vamos falar o linguajar certinho. Suporte é aquilo que todo mundo acha barato e resistência é aquilo que todo mundo acha caro. Ah, mas como assim? Se você vai no mercado hoje, né? Vamos falar do arroz que está na moda. Se você vai no mercado hoje e encontra o preço dos 5 quilos de arroz valendo R$5, o que você faz? Você compra. Por quê? Porque a sua cabeça, a sua memória, está registrado que o arroz subiu, que o arroz está caro e que ele estava valendo R$40 há uma semana atrás e agora está 5, então eu vou comprar 50 quilos de arroz e vou levar para casa. Porque está barato. Né? Ah, mas como é que você sabe que está barato ou está caro? Porque o histórico, você conhece o histórico daquele preço e sabe quando está caro e quando está barato. A mesma coisa acontece com a gasolina. Você tem um posto de gasolina na esquina da sua casa todo dia. Né? Gasolina não é uma coisa que oscila todo dia, mas às vezes uma vez por semana, 2 vezes no mês, depende da volatilidade dos preços da gasolina. Mas você está olhando ali todo dia, R$3, 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 R$3. Aí um dia você passa e está R$2,50. Aquilo te chama atenção. Você estava olhando ali todo dia R$3, viu R$2,50, te chamou a atenção. O que a sua cabeça, o que a sua mente na hora fala para você? Tá barato, caiu o preço, preciso botar gasolina, preciso abastecer, antes que suba. Né? Então você tem essa percepção, vai parar o carro lá e vai abastecer. Ao contrário, é a mesma coisa. Né? Você está acostumado a colocar a gasolina R$3. R$3, toda semana ali está R$3, baixou para R$2,50, aí você passou um dia, foi para R$5. A sua primeira atitude é, pô, tá caro, subiu pra caramba, vou esperar um pouco, não vou comprar agora porque vai que cai. Né? Então, você fica com essa memória do preço na sua cabeça e toma decisões a partir daí. Né? Então, o arroz, a gasolina, tem a mesma analogia de uma ação. Então, você está acompanhando ali, né? Gosto sempre de usar o exemplo da Petrobras, que é uma ação que todo mundo pergunta, todo mundo conhece. Você está ali acompanhando Petrobras há séculos e olha para o gráfico. E quando você olha para o gráfico, você consegue identificar visualmente suportes e resistências. Por quê? Porque você vê que o preço bate em R$10 e dali não cai. Aí ele, de um determinado tempo, ele vai lá e bate de novo R$10 e ali fica, não vai para baixo. E assim vai, ele bate ali nos R$10 muitas vezes e depois volta. Né? Por quê? Porque as pessoas, os investidores sabem que a R$10 é um bom preço e sempre que o preço está ali a R$10, as pessoas vão lá e compram. Porque na cabeça de quem está acompanhando está barato. Né? E o mesmo acontece na resistência, que é quando está caro demais. Do mesmo jeito que você compra R$10, toda vez que bate 15, o papel não sobe, fica ali no 15 e depois volta. Fica ali no 15 e depois volta. O que acontece? Quando chega lá no 15, muitas pessoas têm a mesma percepção que você, acham que o papel já chegou num preço bom, num preço caro, e vão lá e vendem. Né? Então, um suporte e resistência é para te dar uma noção de preço, uma noção de quando está barato e quando está caro o preço de alguma coisa.
Mas se tem suporte e resistência nunca vai romper, né? A gente usa muito esse termo de romper o suporte ou romper a resistência. Claro que sim, mas precisa de algo diferente, né? No caso do arroz, por exemplo, a gente vem vendo o preço do arroz de quietinho, ninguém dava nada para o arroz, estava ali quieto e tal, de uma hora para outra, de um momento para o outro, ele começou a subir, até que ele rompeu uma resistência, né? Ou seja, aquele preço que, sei lá, a R$15 era caro, ele continuou subindo. Por quê? Porque estava faltando produto no mercado, faltando arroz no mercado, então ele continuou a subir, né? E aí as pessoas começam a se assustar. Até você se acostumar de novo com esse preço, demora. Por quê? Porque você está com R$15 na cabeça. Agora o preço está 20. Você está sempre na esperança de que ele vá voltar. Se ele permanece muito tempo em 20, você começa a mudar o seu parâmetro de preço, mudar a sua percepção de preço, e isso faz com que você se acostume com aquele novo patamar. Aqueles R$20, se ficar muito tempo, já vai ser o seu novo barato, vai ser um novo suporte, um suporte maior, né? E assim vai acontecendo com qualquer coisa, com preço de carro, com preço de apartamento, com preço de coisas no mercado, com preço da banana na feira. Preço tem sempre as mesmas características de comportamento. Por quê? Porque preço ele é trabalhado, ele é negociado por pessoas. E pessoas têm sempre os mesmos comportamentos, né? Se tem mais gente querendo comprar e tem menos produto, ele tende a subir. Se tem muito produto e muito pouca gente querendo comprar, ele tende a cair. Essa é a lei da oferta e da demanda. E o gráfico nada mais é do que a impressão no papel ou na tela da briga entre oferta e demanda todos os dias. Todos os dias tem uma briga de oferta e demanda num papel, num ativo, numa ação, num derivativo, numa commodity, seja lá o que for. Todo dia tem uma briga entre oferta e demanda e ela ganha por alguém. Por um lado o comprador ou por um lado o vendedor. Subiu, os compradores ganharam. Caiu, os vendedores ganharam. E aquilo fica registrado ao longo do tempo. Você passa a ter uma leitura daquilo com muito mais facilidade, né? E a gente tem no mercado muitas ferramentas gráficas, né? O que são ferramentas gráficas? Né? São as ferramentas que te permitem olhar tudo isso ao longo do tempo. Então, normalmente, se você abriu conta já numa corretora, a sua corretora deve ter no home broker ou uma ferramenta fora do home broker disponível para você olhar e analisar os gráficos, né? Mas, para finalizar, não se engane, né? Por quê? Porque a análise técnica ela pode parecer simples, na verdade ela é simples, né? Depois que a gente tem uma noção de como funciona, ela é simples, mas não é fácil, porque tem diferença, né? Ela tem uma simplicidade muito grande, mas ela não é fácil. A leitura, a interpretação, a identificação de padrões, de parâmetros, é algo que você vai adquirindo com a experiência e com o tempo, né? Então, como qualquer coisa no mercado financeiro e como qualquer coisa na vida, precisa de estudo, precisa conhecer, precisa saber quais são as consequências que aquilo vai trazer no seu dia a dia dos investimentos. E é por isso que nós estamos aqui hoje tentando passar uma visão geral, uma visão muito abrangente, muito genérica sobre análise técnica. Esse é um assunto riquíssimo, tem muita coisa para aprender, mas uma hora ou outra você vai tomar contato com esse assunto e eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer se aprofundar e aí você não vai começar nesse negócio, não vai começar nesse assunto cru, né? E se você já sabe, se você tiver dúvidas, tiver algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, meu Instagram está sempre aberto aqui à disposição para você fazer a sua pergunta, a sua sugestão, enfim.
Então é isso. Se você está no podcast, vai lá no Instagram, roberto.francischini, deixa a sua mensagem, deixa a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, se comunica comigo, quero saber o que você está achando do podcast, o que você está vendo, se isso está te agregando, se o que eu estou trazendo para vocês está fazendo sentido. Porque quanto mais vocês dão feedback, mais a gente vai evoluindo o assunto aqui, tá bom? Então, essa foi a semana 51, espero que vocês tenham gostado de falar sobre análise técnica. Outro dia a gente fala sobre análise fundamentalista, se bem que eu acho que no canal já tem algo falando um pouquinho sobre análise fundamentalista, mas foi isso, por essa semana foi só. Espero que tenha feito sentido, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo. Valeu!